A Bíblia e a cremação. O que as Escrituras dizem? A cremação é um tema que levanta dúvidas entre muitos cristãos. Embora a Bíblia não forneça instruções diretas sobre o assunto, ela contém relatos históricos e princípios espirituais que podem ser considerados ao abordar a questão. Vamos explorar o que as Escrituras dizem e como esse tema pode ser entendido à luz da fé cristã. Práticas funerárias na Bíblia. Nas culturas bíblicas, o sepultamento era a prática comum para lidar com os mortos. Desde os patriarcas até o Novo Testamento, vemos exemplos de enterros tradicionais. Abraão enterrou Sara em uma caverna em Macela, Gênesis 23, 19. Jacó foi enterrado em Canaã, seguindo sua instrução explícita, Gênesis 49, 29 e 32. Jesus Cristo foi sepultado em um túmulo após sua crucificação, Mateus 27, 59 e 60. Essas práticas refletem o contexto cultural e religioso da época, mas não necessariamente estabelecem um mandamento universal sobre como os corpos devem ser tratados após a morte. Casos de cremação na Bíblia. Embora raros, há menções à cremação ou destruição de corpos pelo fogo na Bíblia. A morte de Saul e seus filhos. Após a morte de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, os homens de Jabes de Gileade queimaram seus corpos antes de enterrá-los. 1 Samuel 31, 12 e 13. Essa ação foi provavelmente realizada por questões práticas ou para evitar que os corpos fossem desonrados pelos inimigos. O julgamento com fogo. Em algumas passagens, o fogo é associado ao julgamento de Deus, como na destruição de cidades ímpias, incluindo Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 24 e 25. No entanto, isso não se refere a práticas funerárias, mas a atos divinos de punição. Esses exemplos não oferecem uma orientação clara contra ou a favor da cremação, mas mostram que o uso do fogo no contexto da morte não era desconhecido. O corpo e o espírito na perspectiva bíblica. Uma preocupação comum entre cristãos sobre a cremação é o impacto que ela pode ter na ressurreição dos mortos. A Bíblia ensina que Deus é soberano sobre o corpo e a alma. Em Gênesis 2, 7, Deus formou o homem do pó e soprou nele o fôlego da vida. Assim, ele tem o poder de restaurar qualquer corpo, independentemente de sua condição física. A ressurreição será um ato divino. 1 Coríntios 15, 42-44 fala da ressurreição do corpo como algo transformador, onde o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Essas verdades nos lembram que a forma como o corpo é tratado após a morte, seja por sepultamento ou cremação, não limita o poder de Deus de ressuscitar os mortos. Questões culturais e éticas. A escolha entre cremação e sepultamento muitas vezes reflete práticas culturais, econômicas ou ambientais, cultura e tradição. Em algumas culturas, o sepultamento é visto como um símbolo de respeito, enquanto em outras a cremação é a prática predominante. Custo e sustentabilidade. Sepultamentos podem ser caros e ocupar espaço, enquanto a cremação é vista por alguns como uma alternativa prática e ecológica. No entanto, a Bíblia enfatiza que o essencial é a atitude do coração. Se a escolha for feita com respeito pelo falecido e em reverência a Deus, ela pode ser considerada válida. O que realmente importa? O mais importante na visão bíblica é o destino da alma, e não a forma como o corpo é tratado. Jesus ensina: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. A salvação e a vida eterna dependem da fé em Cristo, e não do método de disposição do corpo após a morte. Um tema de liberdade cristã. A Bíblia não condena nem aprova explicitamente a cremação. Assim, essa decisão pode ser deixada à consciência de cada indivíduo ou família, sempre considerando princípios como respeito, dignidade e reverência a Deus. Se este tema trouxe reflexões importantes para você, inscreva-se no canal Leitura Sagrada para continuar explorando as Escrituras e aprender mais sobre como a Palavra de Deus orienta a nossa vida.